paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes, a Bíblia Responde. E mais uma vez estamos aqui hoje com uma nova lição da CPAD. Nesse trimestre, como todos já sabem, estamos trazendo a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos tratando sobre o espírito da Babilônia no mundo em que vivemos, no mundo atual. Na lição passada tivemos uma lição importantíssima falando sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Ou seja, com esses ensinamentos que estamos vivendo hoje nas escolas, nas mídias, nas redes sociais, onde querem deturpar o pecado e o perigo que nos leva a nos afastar da ortodoxia, a nos afastar da fé. Na lição de hoje, a lição 3, vamos estar trazendo o perigo do ensino progressista. E, como já dissemos, os ensinos atuais estamos sendo levados para o progressismo. E o que é que o progressismo traz que pode afetar a nossa fé? Nós vamos ver a diferença dos ensinos progressistas e o que nós seguimos com a nossa fé na retidão da Bíblia, que chamamos de ortodoxia. Todos nós que queremos seguir a Bíblia como ela é, como ela nos ensina e sempre nos ensinou, somos os ortodoxos. Que significa retidão da fé, reto, fé, a retidão da fé que nós temos na Bíblia Sagrada. E quando os ensinos, eles são contrários a essa retidão, eles querem desconstruir o que nós temos na fé na Bíblia, o que querem desconstruir a Bíblia, isso é ensino progressista. Vamos estar entrando hoje nessa lição e ver quais os perigos que esses ensinos nos traz para nós, para nossos filhos, para nossas famílias, para a nossa sociedade em que vivemos. Vamos estar aqui então trazendo essa lição do comentarista Douglas Batista e está por cima tecendo os nossos comentários bíblicos em relação a essa lição super importante, de suma importância para nossas vidas espirituais, para que nós não possamos cair nas armadilhas do espírito da Babilônia. Lição 3, do dia 16 de julho de 2023, o perigo do ensino progressista. O nosso textuário diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A verdade prática diz: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Eu acredito que todos vocês que estão me ouvindo, assistindo esse vídeo nesse momento, pode ter passado por uma situação desses ensinos progressistas, ou seja, assistindo nas redes sociais vídeos com essas mentes progressistas, ou seja, mesmo pessoas que estejam perto de você com essas mentes progressistas, ou seja, mesmo experiências pessoais. E o que eu digo essas experiências? São onde pessoas com essas mentes querendo deturpar a Bíblia e de dentro da igreja. Não estou dizendo crentes, não. São pessoas progressistas, com mentes progressistas, infiltrando nas igrejas para desconstruir a Bíblia. Adentrando dentro das igrejas para minar a fé. E é aí que mora o perigo. Porque eu sempre digo, se o propósito dessas pessoas fossem simplesmente pregar aquilo que eles acreditam, sem querer desfazer a fé dos outros, talvez estaria até ok. Aqueles que se sujem, aqueles que estão sujos, sujem-se mais ainda. Mas o problema não está aqui, o perigo está. Estão querendo se infiltrar dentro das igrejas para desconstruir a fé daqueles que acreditam na retidão da Bíblia Sagrada. Estão querendo adentrar o evangelismo para pregar aquilo que eles acreditam. É aí aonde mora o perigo. Para isso, nós temos que ter uma base sólida. Nós temos que ter uma fé em Cristo
para que nós possamos estar firmados na verdade. E o que é a verdade? Aquela pergunta de Pilatos ainda até hoje ecoa na humanidade. O que é verdade? Para os progressistas, a verdade é relativa. Mas para nós, que acreditamos em Deus pregado pela Bíblia, em Cristo Jesus que veio ao mundo, a verdade é uma só. A verdade está na Bíblia Sagrada. A verdade é Cristo. A verdade é que Cristo morreu na cruz do Calvário para que um dia nós fomos salvos, nós sermos salvos. E o interessante é que para os progressistas tudo isso é balela, mitologia. Cristo voltar novamente a esse mundo, mitologia. Nascimento virginal de Cristo, mitologia. Essas ideias progressistas para desconstruir aquilo que nós acreditamos e acreditamos pela fé. Temos que manter a nossa fé para que nós não venhamos a cair na lábia, nas palavras, nas preleções dessas pessoas com essas ideias progressistas, que é dominada pelo espírito do mal, dominada pelo espírito da Babilônia. Como diz a nossa verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico. É isso que nós dissemos aqui. Estão querendo adentrar a igreja, ou seja, de dentro da igreja, para desconstruir e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico. E o verdadeiro cristianismo bíblico é sempre o quê? Pregando as boas novas. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele veio para trazer o Evangelho. O Evangelho é o quê? Boas novas. Salvação de alma. O reino de Cristo. O reino dos céus. Totalmente diferente daquilo que a carne quer. Não tem nada a ver com militância, causas sociais, já dissemos isso aqui antes. O crente, ele vai fazer por ele ser salvo. Mas não quer dizer que ele tem que fazer isso para ser salvo. O cristianismo verdadeiro, as verdadeiras doutrinas bíblicas não tem nada a ver com militância social. Tudo isso é o que a carne almeja e é o que a carne precisa. Mas para a salvação em Deus, o que nós temos que fazer é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele morreu para o perdão dos nossos pecados. Isso é Bíblia. Isso é cristianismo. De novo, a igreja não é a política, mas a igreja, ela vai querer fazer essas causas sociais, ela vai querer ajudar e outra, vai melhorar a sociedade. Por quê? Porque agora nós somos pessoas transformadas pelo poder, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Vamos para o nosso textuário que está inserido na nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Nós já estamos vivendo esse tempo. Saulo, erudito na lei, que depois foi transformado em Paulo, servo de Jesus Cristo, mais de 2000 anos atrás, ele já estava vendo o futuro. E o futuro é hoje.
Nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos. Porque quando nós assistimos às notícias, quando nós vemos na sociedade, nós já estamos vendo tudo isso que Paulo estava vendo lá no passado. Homens amantes de si mesmo. Quantas pessoas nós já não vemos? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Quantas pessoas que hoje não estão blasfemando contra Deus, contra Jesus Cristo? E esperamos que não contra o Espírito Santo, porque já aí não haverá perdão. Quantas pessoas desobedientes a pais e mães? O amor já não existe mais no mundo. Obediência a pai e mãe? Os filhos estão matando seus próprios pais. Quantas pessoas ingratas que profanam o Evangelho? Isso, pessoas que dentro da própria igreja estão profanando aquilo que eles usavam pregar. Estamos vendo pessoas sem afeto natural. Já não existe mais o amor de Deus nas pessoas. O afeto foi tirado por quê? O progressismo pregou essas ideias, destruindo as famílias, destruindo a sociedade. Então hoje nós estamos vendo as pessoas sem afeto natural. Irreconciliáveis. O que é irreconciliáveis? Briga e já não há mais perdão, já não há mais desculpas, já não há mais reconciliação. E isso nós vemos acontecendo dentro das próprias famílias, entre irmãos. Pessoas caluniadoras, incontinentes, cruéis. A crueldade se instalou de tal forma no meio da sociedade que nós já não conseguimos mais nem viver tranquilamente nesse mundo em que estamos. Tudo isso, coisas que Paulo já estava vendo há 2000 anos atrás. E ele continua, sem amor para com os bons. Estamos vendo pessoas que não têm amor para com ninguém mais. Ok, sem amor para com os maus seria até natural. Porque a nossa carne, nosso ser, nosso eu, já pede isso. Já pede o quê? Punição para os maus. Punição para os ruins. Então, sem amor para com os maus, seria até natural para o nosso eu. Mas aqui Paulo diz, sem amor para com os bons. Nem aquela pessoa que, ok, de acordo com a Bíblia, bom é somente Deus. Mas quando eu digo, ou quando Paulo, na verdade, está escrito aqui para com os bons, é aqueles que agem com bondade, que procuram agir com bondade. Nem para com essas pessoas já não há mais amor. É o que nós estamos vendo, pessoas traidoras, obstinadas, orgulhosas, mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. Por quê? Dada a carne, porque é o que a carne quer, é o que a carne pede. Deleite, deleite, deleite. E o que nós estamos vendo é as pessoas mais amigas dos deleites. Eu quero o prazer para a minha carne do que ser amigo de Deus. Sendo que no final nós vamos estar em um caminho onde nada desse deleite vai poder nos ajudar e tampouco nos acompanhar. E a única pessoa, o único ser que pode estar conosco naquele caminho final vai depender de se nós acreditamos ou não nele. Porque somente se acreditarmos é que ele poderá nos acompanhar. Então, de quem nós deveremos ser amigos? Dos deleites, dos prazeres ou amigos de Deus? E Paulo continua dizendo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, somente fala, mas não faz. Mostra, mas não cumpre. Ou seja, piedade, mas não tem eficácia da piedade. E mais, eles aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Ouve sobre a verdade, mas não tem o verdadeiro conhecimento da verdade. E novamente, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Conhecem, ouvem sobre essa verdade, mas não têm o conhecimento pleno da verdade. Porque para ter o conhecimento pleno da verdade, somente conhecendo a verdade. E a verdade é Cristo. Mas ele conclui assim, não irão porém avante, porque a todos
será manifesto o seu desvario, a sua loucura. Assim como foi daqueles que resistiram a Moisés, Janes e Jambres, também a estes serão manifesto a todos essa loucura. Porque isso é uma loucura. Afastar-se da verdade para ir ao encontro de uma coisa que é finita, somente com essa loucura. E é isso que traz o ensino progressista. A nossa introdução diz assim: nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a Igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. As ideias progressistas, elas vêm contra as ideias ortodoxas. Elas querem descaracterizar a verdade bíblica. Elas vão aqui mostrar relativização dos valores morais. Porque, de novo, moral é a prática da ética. Então, o que o progressismo faz é mudar a ética. Dessa forma, os valores morais bíblicos que nós acreditamos são descaracterizados. E, dessa forma, deixam de ser seguidos. Por isso que a sociedade, ela decai na moral. Porque a ética, ela foi mudada. Com isso, nessa lição nós vamos ver aqui algumas dessas ideias progressistas, o que é que eles pregam, e vamos também estar trazendo os meios espirituais para que a igreja possa combater essas ideias e não cair no perigo das ideias progressistas. A nossa palavra-chave diz progressismo. Mas o que é realmente o progressismo? O progressismo refere-se ao conjunto de ideias sociais, econômicas e filosóficas. Se baseia que o progresso, entendido como um avanço científico, tecnológico, econômico e comunitário, é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Veja a ideia progressista. Ela acredita que todo o avanço tecnológico, científico, comunitário é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Ou seja, tirando aquilo que nós acreditamos, que a humanidade está decaída por causa do pecado original de Adão no Éden. Logo mais, são esses avanços que vai mudar a condição humana e não Jesus Cristo. E não a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi para tirar o homem do pecado original. Não. Para o progressismo, são esses avanços que vai mudar o que o homem é. Mas nós acreditamos ortodoxalmente, pela fé, que a morte de Jesus é que nos rime e que nos redime dessa condição que outrora nós estávamos caídos, mortos, desligados do Espírito de Deus. Mas agora, novamente através de Cristo, religados, redimidos e novamente trazidos para a presença de Deus. Com isso, o progressismo vem para tentar descaracterizar o cristianismo. E a primeira coisa que nós vemos com isso é a deterioração moral, como diz o nosso primeiro subtópico. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta,
instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Quando você vê essa figura, o que você vê? Uma casa de ponta cabeça. Numa conferência proferida pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira em 9 de agosto de 1986, ele levanta esse problema. Veja bem, ele diz assim: mas isso levanta um problema. Quem são os loucos? Os que estão se tratando dentro do manicômio e que acham isso normal? Ou aqueles que estão fora do manicômio e que não estranham isso? Mais precisamente, a pergunta é esta: quem olha para esse edifício e gosta é louco? Pois um louco, se pudesse desenhar uma casa, poderia desenhá-la assim, invertida. Então os homens que não são loucos, mas que julgam isso interessante e até mandam construir casas assim, o que eles são? São loucos. Tratando-se com eles, percebem que não são. Então, como é que chegam a gostar de algo que só um louco aprecia? São pervertidos de alma. A perversão da alma costuma estar ligada à impureza. A impureza ocasiona uma grave perversão de espírito. Mas não é só impureza, é a falta de bom senso, de lógica, de amor às coisas na ordem que lhes é própria. Ok, mas o que o desenho dessa casa de ponta cabeça tem a ver com a deterioração da moral? Você pode perguntar. É simples, vamos comparar os fatos. Aqueles que vê essa casa de ponta cabeça, quem está fora vê como anormal ou vê como uma coisa normal? Obviamente, a primeira coisa, quando eu bati o olho passando em frente dessa casa, eu vi como uma coisa anormal. Por quê? Porque a minha lógica, o meu bom senso vai ver que aquilo não está na ordem correta. Agora, se uma pessoa ela vive dentro em um mundo de ponta cabeça ou em uma casa de ponta cabeça, para ele vai ver aquela casa como normal. É algo totalmente normal, porque ele está vivendo dentro de uma casa de ponta cabeça. Mas para quem está fora, vai ver como isso fora de ordem própria. A mesma coisa nós vemos na deterioração da moral. Para quem vive dentro de uma ética cristã, passa a fazer parte de uma ordem própria, uma ordem moral própria. As coisas que são normais para aqueles que vivem dentro dessa ética cristã vai ser moralmente reta. O que é reto, o que é certo. Fugiu fora dessa lógica, passa a ser impróprio, passa a estar fora de ordem, passa a estar fora de lógica. O que acontece então com a deterioração moral? O progressismo muda a ética e traz a ética de acordo com seus conceitos progressistas. Isso faz com que a moral agora ela é pervertida. E a partir do momento que a pessoa vive dentro dessa ética que agora foi mudada, tudo para ele agora passa a ser normal. Já não vê mais essa casa de ponta cabeça como fora de lógica, como fora de ordem. Está normal, porque agora ele está vivendo dentro de uma ética não cristã. Isso é a deterioração moral. Nós temos uma criação cristã. Fomos criados de acordo com o que a Bíblia ensina. Isso é ortodoxia, somos ortodoxos. Mas agora as pessoas que vivem dentro do progressismo saíram dentro dessa ética cristã. Então agora, tudo que para nós ortodoxos é considerado antiético, tudo que para nós ortodoxos cristãos é considerado fora de ordem própria, fora de lógica, para eles é tudo lógico, tudo normal. Porque a moral cristã, a moral bíblica foi deteriorada. Com isso, vem a erosão da ortodoxia. E a revista diz assim: o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica.
Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isso é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A vida em Cristo fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. E quando você vê isso dentro das igrejas, é o que está acontecendo com a erosão da retidão da fé reta, ortodoxia, a erosão da ortodoxia. Dentro das igrejas que outrora era pregado o evangelho de que é o quê? De salvação de almas, de redenção, de tirar o pecador do mundo, trazer para Cristo para que ele seja uma nova criatura. Agora o que nós vemos é isso. Os deleites da vida. Onde outrora era pregado o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, agora você vê o quê? A cultura, o entretenimento e o resultado a qualquer custo. Ou seja, vamos encher a igreja para que simplesmente esteja cheia de pessoas. É isso que nós estamos vendo. E começou ali na Europa, onde foi o berço do evangelho que foi nos trazido para a América. Onde outrora víamos o agir do Espírito Santo, hoje as pessoas não querem mais saber de Deus. As pesquisas levantadas mostram que os europeus estão totalmente afastados da igreja. E quando digo da igreja, é não somente do corpo, mas também da verdade, também de Cristo. As igrejas estão vazias e para isso agora eles querem um resultado a qualquer custo. Vamos aqui trazer cultura, entretenimento para que as pessoas possam adentrar a igreja, voltar para a igreja. Mas para quê? Para uma verdadeira conversão? Ou simplesmente para que as pessoas possam se deleitar estando em um lugar que vão agradar a sua carne? Essa é a erosão da ortodoxia. Ou seja, a fé reta está simplesmente se desfazendo, se desfarelando. Tudo isso trazido pelas ideias progressistas, para que possa descaracterizar o verdadeiro cristianismo. E infelizmente, esse não é o fim, não é o final. Também traz a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, etc. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. E o pior sobre isso é que a corrupção da fé acontece dentro do próprio cristianismo. Ou seja, mestres, doutores na lei de Deus, sendo corrompidos por esse sistema, por essas ideias progressistas. Simplesmente vendendo o evangelho, trocando a fé de Cristo pelos deleites da vida terrena, pelo dinheiro, pelo ouro, pela prata. Essa é a corrupção da fé que nós estamos vendo hoje. Porque esses mestres, esses doutores, esses líderes religiosos
aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade, assim como Paulo disse. Porque amam mais a si mesmo, aos deleites da vida, do que a Deus. É por isso que vem a corrupção. E, de novo, as ideias progressistas, elas adentraram a igreja e não foi através de simples pessoas, de simples membros, não. Através de líderes que foram comprados, agora estão corrompidos. A sua fé foi trocada. Já não pregam mais a Cristo. E agora, simplesmente, para eles tudo é normal. Os pecados morais, a libertinagem, tudo isso é tolerado. Porque foram vendidos para esse espírito da Babilônia, para o espírito do mal. Foram corrompidos e por isso se tornaram corruptos na fé. Esse é o pior da descaracterização do cristianismo. Porque a corrupção começa de dentro. É por isso que nós temos que ter o conhecimento da verdade. Por quê? Se não temos o conhecimento da verdade, o verdadeiro conhecimento da verdade, também vamos ser corrompidos, levados pela preleção, pela pregação desses mestres dentro da própria igreja. E no final, nós podemos perder a salvação por não ter o conhecimento da verdade. E a verdade vem de Cristo, através da Bíblia Sagrada. Para isso, assim como a ortodoxia, nós temos a teologia bíblica, os progressistas também têm as suas teorias para descaracterizar o ortodoxismo, para descaracterizar o cristianismo. A primeira das suas teorias é a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Assim que a primeira coisa que o progressismo faz é tentar desconstruir a Bíblia. Como desconstruir a Bíblia? Ok, vamos dizer que a primeira coisa é a Bíblia contém erros, é o que eles fazem. A Bíblia contém erros. Logo mais, se ela contém erros, ela não é uma inspiração e tampouco inerrante. Ou seja, ela não está totalmente certa. Muitas coisas é relativa. Vamos relativizar as coisas que a Bíblia fala para que nós possamos dar deleite às nossas próprias vaidades, ao nosso próprio eu. Isso é o que o progressismo traz. Ao relativizar o pecado, assim fica mais suave para que a carne, para que o eu possa gozar das coisas materiais, sem se preocupar com a moralidade, sem se preocupar com o pecado. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é inerrante, ela erra. Então, quando ela está dizendo que é pecado, espera aí. Não, isso é relativo. Vamos olhar com outro olho, de outra forma. Essa é uma ideia progressista. Desconstruir a Bíblia para que ela não seja agora aquilo que nós realmente acreditamos, aquilo que é o nosso dogma. A Bíblia, ela é a verdadeira e única norma de fé, ela é a regra para todos os que se denominam cristãos. E não há outra. E não há outra. Não há outro livro. Não há outra regra. Para nós, é somente a Bíblia. Mas para que nós possamos viver de acordo com essa regra, nós temos que ter o conhecimento e a fé na verdade.
A segunda teoria progressista é o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. O teísmo aberto também é conhecido como teologia relacional. E a teologia relacional, ela veio de uma ideia progressista que nasceu dentro da igreja. Ela veio, de certa forma, para combater o calvinismo, mas de uma forma extremista. A realidade é que todas as vezes que se vai aos extremos, isso se torna problemático. Porque o calvinismo, ele prega que Deus é absoluto e tem o controle total do ser humano, da sociedade, do mundo. Então, tudo que acontece é porque Deus quis que assim acontecesse. Mas ela vai ao extremo de tirar o quê? De tirar a escolha humana, ou seja, o livre-arbítrio. Dentro do calvinismo, não existe o livre-arbítrio. Se o homem fez, é porque Deus absolutamente quis que assim acontecesse. Então, veio a teologia relacional, que não. Deus não é absoluto. Ele nem mesmo tem o conhecimento do que vai acontecer e as coisas acontecem de acordo com a vontade humana. O ser humano escolheu, ele fez essa escolha e assim ele foi por esse caminho. Então agora Deus foi pego de surpresa, porque ele não tinha o conhecimento de que o homem, ele seguiria esse caminho. Em conclusão, o teísmo aberto, a teologia relacional, está tirando de Deus o quê? A onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Em suma, é isso que o teísmo aberto, a teologia relacional traz. E isso é um problema. Por quê? Se Deus não é soberano, então eu não vou, ou por que eu devo confiar nesse Deus? Se ele nem mesmo sabe se eu vou sofrer um acidente ali na frente, por que eu vou pedir para ele me livrar? É aí o problema do teísmo aberto, que nem eles mesmos reconhecem, mas eles sabem que se há essa falta da soberania de Deus, então não tem por que eu confiar tão pouco nesse Deus. Totalmente contrário à ortodoxia que nós temos, a fé reta que nós temos na Bíblia, que Deus é um Deus onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, independente do que nós vamos ou não escolher, Ele já sabe de antemão. Que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, não aonde nós queremos esconder. O salmista diz, se eu descer no profundo do abismo, Ele ali está. Se eu subir ao mais alto dos céus, Ele ali está também. E Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. E Ele não respeita as nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós queremos ou não seguir a Deus. Mas quando eu digo que Ele não respeita essa escolha, é porque se eu escolhi seguir o caminho do mal, Ele não vai deixar que eu entre na casa dEle. Eu vou pagar pela minha escolha. Nosso livre-arbítrio é para escolher se nós queremos ou não ser salvos. Mas Deus não respeita porque Ele é soberano. Ele diz, para entrar na minha casa tem que ter santidade. Ponto final.
E se Deus quiser mudar o caminho de qualquer história, Ele assim faz, porque Ele é Deus. E a terceira teoria é a teologia da demitologização. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Essa teologia da demitologização está sendo muito utilizada hoje no mundo atual pelos progressistas. Milagres são mitos, sendo que nós acreditamos que milagres acontecem pela nossa fé em Deus, mas para as ideias progressistas são tudo mito. O nascimento virginal de Cristo, mito. A vinda de Cristo, mito. Tudo isso é uma ideia difundida que começou lá nos anos de 1950, nos finais de 1950, e está sendo propagada principalmente hoje. Com a modernização do mundo que nós estamos vivendo, por que acreditar nesses mitos? Para os progressistas, todos mitos religiosos. A Arca de Noé, mito. Mas quantas e quantas vezes nós já vemos a Bíblia provando a ciência? Não é a ciência provando a Bíblia provando a ciência. Quando a ciência vem querendo demitologizar, a Bíblia vai lá e prova que a ciência está errada. E mesmo assim, os progressistas difundindo essas ideias de que todas essas coisas, mito. Jonas sendo levado por um grande peixe, estando 3 dias vivos, permanecer ali, mito. Mas tudo isso são milagres. E milagre só pode ser crido por uma fé. E essa fé que nós temos em Cristo, essa fé que nós temos em Deus. Assim, para todas essas ideias dos progressistas, nós só temos uma coisa: fé. Porque é assim que nós cremos, e nós cremos pela palavra de Deus. E como nós podemos refutar o ensino progressista? O primeiro diz assim: reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, e validar o princípio de sola scriptura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quanto sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Não precisamos nem muito longe para refutar o ensino progressista. A primeira diz reafirmar a autoridade bíblica. Ponto final. É acreditar que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Ponto. Não existe outra. Mas para isso, temos que ter duas coisas: fé e conhecimento. Fé em Deus e conhecimento da palavra de Deus. Desse modo, nós vamos estar refutando o ensino progressista.
Mas para isso, nós temos que saber diferenciar. E sabendo diferenciar, só há como se nós conhecermos a Bíblia Sagrada. Diferenciar o que realmente foi deixado por Deus para nós. O que foi deixado por Deus para nós está nessa regra infalível, que é a Bíblia Sagrada. Dos ensinos dos mestres da época, no nosso caso, dos ensinos dos mestres da nossa época. Todos os jugos pesados que esses mestres colocam vindo de si mesmo. Ok. Qual é a diferença então? Está na Bíblia. O que Deus deixou para nós não pode ser nunca mudado, porque é uma regra infalível. Não fale. Agora, o que é colocado pelo homem, isso vai ser mudado, isso vai ser esquecido, isso vai ser quebrado, porque são regras falíveis. Mas de Deus, jamais. E o segundo tópico diz, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja em evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinamente bíblica. Ensinar as doutrinas bíblicas cabe a todos nós. A grande comissão é para todos nós. Ah, mas não é somente para os líderes da igreja, não é somente para os professores de escola dominical, não é somente para os professores teológicos, não. É responsabilidade de todos aqueles que se denominam cristãos. Para ensinar as doutrinas bíblicas, nós temos que conhecer as doutrinas bíblicas. Temos que conhecer a Bíblia para que possamos ensinar a Bíblia. Agora, é muito simples nós fazermos o papel dessa grande comissão. É pegar o Evangelho. E qual é o Evangelho? Boas novas. E qual é o Evangelho? Salvação para o reino de Deus. Não tem nada a ver com o reino do mundo. É salvação para o reino de Deus. É transformação de vida. É transformar a velha natureza numa nova criatura. É simples. Agora, o nosso papel é somente anunciar o Evangelho. Ora, Jesus veio para libertar você do seu pecado. Você está se sentindo pesado? Jesus é o caminho, a verdade e vai te dar uma nova vida. Cabe à pessoa fazer uma escolha. E a transformação é dada pelo Espírito Santo. E a última refutação ao ensino progressista é enfatizar a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego hagiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é a tradução do vocábulo hagios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Ao enfatizar a santificação, nós estamos refutando o ensino progressista, porque o ensino progressista é contra a moral bíblica. Para o progressismo, não há problema no aborto, não há problema na ideologia de gênero, não há problema na prostituição, não há problema no uso de drogas, mas ao enfatizar a santificação, nós lembramos o que a Bíblia nos ensina, que sem fé é impossível agradar a Deus e, mais, sem fé ninguém verá ao Senhor. Ou seja, sem fé é impossível adentrar o reino celestial, que é o que Jesus veio trazer para nós. Um reino celestial. E sem a santificação é impossível. Logo mais, se eu aderir às ideias progressistas,
Então, eu não posso entrar no reino celestial. Por quê? Porque eu estou vivendo fora da santificação. E o que é a santificação? Separação. Separação de quê? Separação do mundo. Purificação. Purificação de quê? Purificação do espírito. Só dessa maneira é que nós podemos agradar a Deus. Então, ao enfatizar a santificação que Deus quer de nós vamos estar assim refutando os ensinos progressistas. A conclusão diz assim: as escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão da moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Os progressistas não param. Eles estão aí fora e adentrando as igrejas pregando as suas ideias. Então, em contrapartida, a igreja também não pode parar. A igreja tem que estar pregando a Bíblia, ensinando as doutrinas sagradas. Porque, enquanto o progressismo está combatendo o cristianismo, nós devemos estar fazendo a nossa parte. Pregar a Bíblia Sagrada nos manterá afastados do mundo, santificados e com a fé em Cristo Jesus. Desse modo, não há ninguém que pode nos fazer desviar daquilo que nós acreditamos. Se nós não fizermos isso, nós vamos ir pelo mesmo caminho de que a Europa está seguindo. Pelo mesmo caminho de que muitas igrejas dentro do Brasil também estão seguindo. Vendendo a fé cristã. E dessa forma, o progressismo vai estar vencendo. E pessoas vão deixar de ter suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Mas quando a igreja ela se propõe a fazer o que Deus mandou e viver no que Deus mandou, vidas vão ser transformadas. E assim, o espírito do mal, o espírito da Babilônia vai ser derrotada, porque o Espírito Santo é maior e vencedor. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos estar atentos a essas ideias progressistas. Não deixar que elas interfiram, entrem dentro dos nossos lares, entrem dentro das nossas igrejas, mas que nós possamos estar firmes na fé em Cristo Jesus e na nossa ortodoxia, que é a retidão na fé em Cristo. Deus abençoe a cada um.